Então, boa noite, aqui estamos mais uma vez. Meu nome é Roberto Antônio de Oliveira e sou um trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, São Paulo, região de Campinas. Então, iniciando as nossas preleções habituais, às segundas-feiras, vamos ler neste momento uma mensagem do livro Convites de Sheila. É um livro precioso, pequeno, à semelhança dos melhores perfumes, que estão nos menores frascos, É um livro de bolso, tem por título Convites de Sheila, pelo espírito homônimo, o espírito de Sheila, pela mediunidade do nosso amigo Clayton Levi. E qual será a mensagem de hoje? Qual é o convite que a Sheila nos faz? Então ela nos convida a examinar as gotículas, é o título da página. Para um pouco e olha ao teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa abastada para acalmar estômagos infantis, necessitados simplesmente de leite morno. Ninguém te exige sejas a chuva volumosa que abastece lavouras inteiras. Podes, todavia, ser o orvalho bondoso e discreto, cujas gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim, e as gotículas de fraternidade que verteres nas horas anônimas se transformarão em refrigério para tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. Que maravilha de pérolas, meus irmãos, minhas irmãs, mas é assim mesmo. São gotículas, são pequenas ações, pequenos gestos, que para muitos daqueles que estão sedentos pela nossa atenção, uma côdea de pão, uma água que seja para refrigerar-lhe, em forma de palavras, sim, para diminuir-lhes o cáustico, o sofrimento, as dores, e não pedem muito. Então, boa noite, Leondina, boa noite também ao José Roberto. Tudo bem, querido amigo? Abraço aí, dona Adélia, dona Regina Carósio. Eu não estou com contato do pessoal do Instagram. Antes de passar ao tema da noite, eu vou pedir à minha assessora aqui para ver se ela consegue equacionar. Obrigado. Tá perfeito. Então tá bom. Obrigado. Só um instantinho, por favor. O pessoal da técnica às vezes se vira nos 10, E depois chega aos 20 e aos 30 também. Tá perfeito.
Vamos fazer uma nova contagem regressiva. E agora sim. Problema de conexão, né, gente? Nós temos aí esse espelhamento. Quando se grava é tranquilo, né? Deu errado, você apaga, regrava outra vez. Mas então assim, vamos ao tema da noite. Eu preparo temas assim que levam as pessoas a ficarem um pouco... será que não está errado? Talvez tenha querido dizer outra coisa, né? Eu creio também que foi essa a intenção do Emmanuel quando ele elaborou as suas obras, né? Através do nosso inesquecível Chico Xavier. Mas é assim mesmo. O tema da noite é por um pouco. E este tema eu garimpei no livro Fonte Viva, que é por um pouco. Está lá um registro de Paulo, né, nas suas epístolas aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 25. E ele diz assim: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, Emmanuel tem essa criatividade, né? Essa genialidade. Então, ele pega praticamente uma frase, né? Que é um versículo, e ele transforma isso num corolário de luz, né? Para que nos faça ver realmente aqui Paulo, o apóstolo dos gentios, né? O apóstolo da cristandade, e ele queria dizer. E coloca nos ajudando a entender que nesta passagem o Paulo refere-se à atitude de Moisés. Quem foi Moisés? O legislador hebreu, né? Já o sabemos. Então Moisés, abstendo-se de gozar por um pouco de tempo das suntuosidades da casa do faraó, sabemos que Moisés, ele foi criado por uma filha de um faraó. Está lá nos registros bíblicos, né? Então ele fazia parte da casa do faraó. Então ele absteve-se, quer dizer, ele recusou gozar daquilo, a fim de consagrar-se a quê? Com um propósito muito nobre, como não poderia deixar de ser, né? A libertação dos companheiros cativos, os seus patrícios, né? Os seus companheiros hebreus cativos no Egito, criando assim a imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na Terra. É muito interessante, então, gozar um pouco. Às vezes nós fazemos assim, vista grossa, para os objetivos maiores da vida, e nos limitando ao quadro muito estreito do imediatismo, que é esse pouco a que o apóstolo se refere. Então, a gente vai fazer um caminho ao longo da história e chegamos aos nossos dias e percebemos que ainda estamos muitas vezes lá atrás, nesses milênios que nos antecederam. Então, também assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nos dias atuais, por um pouco, o administrador dirige os interesses do povo. Por um pouco, o servidor obedece na subalternidade. Por um pouco, o usurário retém o dinheiro. E ainda por um pouco, o infeliz padece provações. Então esse é um quadro, é um retrato da realidade que nos afeta, que nos envolve. Obrigado, Leila. Então, quantas vezes nós nos sujeitamos e, não sem reclamar, eu estou falando já de mim, quando alguém nos dirige
mas visando o interesse do povo. Então ele está na qualidade de administrador. Mas então ele deve se colocar de corpo e alma, deve dedicar-se com o melhor de si, porque a função de dirigente de interesses de povos não é tarefa pequena. Que o digam aqueles missionários que os antecederam, a facilidade que nos felicita a existência. Foram caminhos árduos, experiências dolorosas, exaustivas, mas que trouxeram para nós, como povo, e esse hábil dirigente nos entregou um patrimônio de inestimável valor. Mas também na outra vertente, no outro lado, vamos assim colocar figuradamente, do outro lado do balcão, tem ainda o servidor que obedece na subalternidade, por um pouco. Porque por um pouco também o usurário retém o dinheiro. O usurário é aquele que especula com as finanças, ao invés de fazê-las gerar riquezas, são chamados rentistas. Então, tem que fazer o quê? E o usurário é aquele que empresta juros extorsivos, Nós vimos, inclusive, na parábola do devedor temerário, e ele então faz uma apologia do uso indevido das rendas quando elas não são obtidas senão com esforço próprio. Mas é por um pouco. Também por um pouco o infeliz padece privações. Nós, às vezes, refletindo sobre isso, sempre temos à nossa volta alguém a quem observar como sofre, mas por quê? Há quanto tempo? E por que Deus não dá-lhe logo um descanso, o repouso, que ele justo merece? Mas é aquele um pouco que vai fazer a grande diferença adiante. Porquanto precipitadamente muitos não cedendo, ou cedendo, aliás, às tentações da chamada porta larga, a que Jesus se referia, eles fogem ao momento do chamado testemunho cristão. Então, por um pouco apenas, que serão catalogados por nós como aqueles infelizes que padecem privações. E aí nós ficamos pensando que se o homem reparasse, e esse olhar a gente às vezes tem que colocar uma lupa, Essa lupa seria a nossa atenção. Se ele reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, mas também se visse a brevidade dos recursos com que pode contar no vaso da carne, ou seja, no processo de evolução através da reencarnação, em que se movimenta, então certamente esta percepção diante da eternidade, aí nos projetamos como se estivéssemos na telinha de um celular, aí vamos para a tela de um drive-in, um cinema ao ar livre, é aquela tela gigantesca. Saímos desse universo pequeno, que são as nossas demandas de hoje, não que não deixe de ser importante, porque são, mas deixamos de contemplar a grandiosidade da obra divina nessa eternidade de tempo que não tem fim. Então, diante dessa eternidade, esta percepção nos daria um novo conceito da bendita oportunidade. É uma oportunidade preciosa e rápida que nos foi concedida no mundo. Este mundo em que estamos, a casa planetária, nosso universo por hora, que nos serve de morada, de escola, de hospital também, para muitos, e também como oficina de trabalho. Então, tudo favorece ou aflige. Quer dizer, nos conforta
ou nos incomoda como criaturas terrestres, né? Neste presente momento, simplesmente por um pouco de tempo. Mas muitas pessoas se valem dessa pequenina fração de horas para complicar-se. Emmanuel ele foi muito generoso, ele foi condescendente, é um espírito magnânimo, mas ele diz para nos complicar por muitos anos. E eu diria, e aí já estou relembrando as falas do Chico, que às vezes por muitos séculos. E fala também o nosso benfeitor, digamos o repórter do mundo invisível, com André Luiz, né, assim chamado carinhosamente, por nos desdobrar as realidades do mundo extrafísico, o mundo dos espíritos, e ele também vai nos falar desse descuido momentâneo que vai nos trazer exaustivos, longos, dolorosos sofrimentos por muitos séculos. Séculos de reparação, porque muitas vezes nos deixamos dominar pelas facilidades do ouro, do poder ou da saúde estuante, um corpo viril, um corpo dotado de todos os potenciais que a vida nos contempla, não para o nosso usufruto, mas para o serviço, em direção à jornada evolutiva. Então, por vezes, utilizando mal desses recursos transitórios que lhes foram emprestados, e alguém diz assim, mas não foi emprestado porque eu tenho. Eu falei, não, não tem. Nem o próprio corpo. Porque o que tem é o que você leva, você vai deixar o corpo, então você não é dono dele, é um empréstimo. Um empréstimo divino muito valioso, mas é um empréstimo. E também é indispensável, aí nós temos essa dualidade, né? Sentimento e razão, emoção e lógica. Mas então é o cérebro e o coração. Então temos o dever de fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós devemos prestar atenção e copiar, trabalhando no bem, de muitos que nos antecederam. São aqueles, os próceres, os líderes, os missionários, que vêm palmilhar os terrenos ásperos nas trilhas escabrosas do caminho, mostrando-nos como fazer e como comportar-se diante, muitas vezes, e ocorreu isso muito, sobretudo, com nosso Mestre Jesus, diante da turba, ou seja, diante daqueles que querem apressadamente verem seus problemas resolvidos no estalar de dedos, esquecido do calendário da vida que nos impõe reflexões, que nos impõe para o nosso próprio processo de aprendizado, atenção ao que ocorre à nossa volta. Como a página inicial, né, da nossa querida Sheila nos levou a considerar. Observar em volta, colocar o cérebro, sim, para movimentarmos recursos, movimentarmos equipamentos, mas também não deixar de lado o sentimento. Aí botar também o coração. Porque, por vezes, e falo já por experiência própria, nessa romagem muito apressada do caminho, nós dissociamos coração e cérebro, sentimento e raciocínio. Por mais que nós queiramos ser lógicos, mas nós não podemos mensurar as emoções. As emoções elas são individuais, porque elas são degraus no crescimento da nossa jornada evolutiva, processo de construção da nossa personalidade, dos nossos atributos, das nossas virtudes, das nossas competências. Então, Moisés não se deteve a gozar por um pouco
no clima faraônico. Os falsos das cortes palacianas, para nos deixar a legislação justiceira. Sim, alguns dizem que foi um legislador muito severo, mas cada época tem um legislador que lhe é necessário, porque Jesus viria a ampliar aquele entendimento do mosaísmo para trazer-nos o evangelho de amor. E Jesus então não se abalançou a disputar, nem mesmo por um pouco, em face da crueldade de quantos o perseguiam, e não foram poucos, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Então, assim ocorreu também com Paulo. Ele não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o Mestre às portas de Damasco. Esse é um momento glorioso em que ele vislumbra o Mestre, aquela luz ofuscante, mais forte que o próprio sol meridiano, das regiões cáusticas, como ocorre do Oriente, imagina a estrada de Damasco. De maneira a legar-nos, por seu exemplo de trabalho e fé viva. Não descansou. A partir do momento magistral desse encontro singular com Jesus, ele muda-se totalmente. E ali, pouco tempo teria, em cada 24 horas do dia, para repousar a própria cabeça. Foi um incansável trabalhador do Mestre, e que nos legou essa preciosidade que hoje nós conhecemos, que é o cristianismo. Então, meus irmãos, queridas irmãs, onde estivermos, lembremos-nos de que aí permanecemos por um pouco de tempo. Porque por mais que tenhamos apreço pelo trabalho, para honrar o salário justo ao fim daquela temporada, nós também nos candidatamos ao repouso. Então, vamos trabalhar, é necessário, mas não vamos desgastar muito rapidamente as nossas possibilidades orgânicas, porque por um pouco de tempo nós também teremos que propiciar o repouso necessário. Se assim não o fizermos, a enfermidade o fará de maneira obrigatória, compulsória. Então moderemos-nos na alegria também. Eu recordo-me do querido José Raul Teixeira, na cidade de Niterói, de onde viemos. Ele dizia que nos momentos em que nós estamos mais alegres, é porque mais nos complicamos. Como educador que ele é, eu parei para ouvi-lo e consegui captar-lhe a essência. Porque por vezes, quando nós estamos muito alegres, nós damos asas às nossas intempéries, às nossas atividades, aos hábitos viciosos e nos apequenamos perante a mensagem do Evangelho do Cristo. E aí nós impingimos ou nós impomos a muitos, sobretudo aqueles que nos são mais caros, os maiores constrangimentos. Então moderemos-nos na alegria. E quando a tristeza vier, e ela virá, porque faz parte do nossa experienciação terrena, então nos conformemos na tristeza, mas trabalhando sem cessar, na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco
que caminharíamos para o muito de felicidade ou de sofrimento. A pedra de toque, queridos irmãos, mas que só a sabedoria, só a experiência poderá nos trazer, é a dosagem entre o muito e o pouco. Porque a história da humanidade, como componente dessa grande mole humana que compõe a humanidade terrena, observemos os movimentos sociais que oscilam entre extremos. Mas à medida que vai do extremo para o outro, transitando pelo centro, à semelhança de um pêndulo, ele já vai perdendo força para o extremo oposto e a tendência é para o equilíbrio. Mas isso ocorrerá fatalmente com todos nós, enquanto individualidade ou como coletividade. Sabemos, entretanto, que isso é trabalho dos séculos e dos milênios. Mas por um pouco de tempo que ora nos resta, e pelo qual nós estamos aqui mais uma vez, visitando a casa planetária a serviço do nosso bem maior, então busquemos valorizar e trabalhar para que nossas experiências tornem-se menos infelizes do que as de ontem, caminhando no encontro da alegria que proporcionaremos a todos aqueles que têm a possibilidade de conviver conosco. Tem uma tirada do querido escritor, hoje já na espiritualidade, ele era teólogo, psicanalista, escritor e professor, Rubem Alves, em que ele fala sobre esse tempo que foge. Tem muito a ver com o que estamos falando, né? Por um pouco. E ele diz assim nesse trecho, que é um livro de crônicas, é preciso escolher, porque não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo, nem ler todos os livros que desejo, nem abraçar todas as pessoas que desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos ao que é essencial. É uma maravilha, é uma pérola, né? Então, corroborando o que acabei de colocar também, é a arte de abrir mão. Muitas vezes a renúncia. Porque às vezes percebemos que com não abrir mão, nós infelicitamos a mãe. E com a renúncia pessoal, nós fazemos espargir luz em torno de nós. Galhardoamo-nos a obter, como Jesus nos asseverou, no reino dos céus, aquele presente maior. Não sermos reconhecidos pelo homem, às vezes é um favor, porque nos poupa dos deslizes, das derrapadas que levam à vaidade humana. Por isso que devemos sempre ouvir os nossos críticos, que muitas vezes, se não sempre, é com eles que nós aprendemos mais do que aqueles que nos são simpáticos. E às vezes nos são simpáticos, e o são muitas vezes em essência, mas por vezes também ali a semelhança do joio no meio do trigo é apenas para que nós caiamos mais adiante. Os nossos amigos do outro plano, aqueles que nos observam a cada 24 horas do dia e que nós catalogamos como nossos obsessores, eles nos observam a cada dia, cada minuto. Muitas vezes nos insuflando a vaidade, a cobiça, o egoísmo. Recordo-me do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que hoje foi submetido a uma cirurgia. Talvez ainda esteja, não temos notícia, mas que nós ao final faremos uma prece em favor desse querido irmão, sempre a nos ensinar, tanto que neste momento compartilho com vocês. E ele durante muitas décadas, na atual existência,
teve por obsessor aquele que ele lá atrás, logo no início, chamou de máscara de ferro. E muitas décadas depois ele viria dizer que não teve, na atual existência, um educador melhor do que ele. Por vezes, então, são os nossos inimigos que nos impulsionam ao avanço. E aí, fechando, nós aproveitamos sempre um texto dos Evangelhos, e está lá narrado em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, em que ele assim registra: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E a reação do mestre? Respondendo, disse Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, neste ensinamento do Mestre, que vale para todos nós, então, quando ele nos vê muito afadigados com as coisas do mundo, certamente, tocado de infinita compaixão, ele nos lamenta a conduta. E quando ouvimos as coisas dos céus, os tesouros que nos vão enriquecer os tesouros da alma, então ele alegra-se, rejubila-se e entra nesse gozo de que nós precisamos todos os dias, horas e minutos da nossa existência. Paz e saúde, física e mental, principalmente a última. A todos nós, a vocês, pelo precioso tempo que dedicaram-se a me ouvir. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro.